como é bom estarmos juntos nesta manhã de domingo, podermos dedicar esse tempo ao nosso Deus. O domingo é o dia dedicado ao Senhor. A palavra de Deus nos mostra o quão é precioso reservarmos esse momento para estarmos juntos como igreja, após uma semana em que estivemos espalhados pela cidade de Boa Vista, com os diversos afazeres, e nesse momento a igreja se reúne para prestar culto ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E como igreja reunida, amados irmãos, como é bom podermos orar a palavra, cantar a palavra e também expor a palavra de Deus. Eu quero com isso, sem delongas, convidar os amados irmãos a que iniciemos hoje uma jornada bem curta, uma jornada de alguns poucos domingos, que haveremos de examinar as Escrituras e reconhecer os fundamentos da igreja sadia. É impressionante, meus amados irmãos, o quanto que a palavra de Deus, com muita clareza, apresenta-nos aquilo que se estabelece como os fundamentos da igreja sadia. E hoje nós iniciamos essa série de exposições bíblicas que tratarão exatamente acerca da base. Nós vamos pensar ao longo desses próximos domingos pela manhã, se Deus permitir, qual é a base de uma igreja sadia? Quais são os seus alicerces? Como que eu posso garantir que a edificação que estou construindo não venha a cair? Não é, meus irmãos? Isso é muito importante. Quem aqui já teve a oportunidade de construir uma casa? Quem já construiu uma casa? Ou quem trabalha na área de construção civil? Ou quem já viu uma casa sendo construída? Evidentemente todos nós já vimos uma casa sendo construída. E é muito interessante observar que quando se constrói uma casa, a primeira preocupação do proprietário é exatamente ter um projeto feito por profissionais habilitados que poderão garantir que essa casa seja corretamente construída dentro de todas as especificações técnicas, dentro daquilo que se estabelece como importante. Então, e quando você faz aquele projeto, a casa dos seus sonhos, não é? A outra pergunta seria, quem aqui sonha construir uma casa um dia? Eu já tive essa maravilhosa experiência. E, amados irmãos, quando nós pensamos então na construção de uma casa, o engenheiro, o arquiteto faz o projeto, e então você procura aquele que há de construir, o construtor, o mestre de obras, o pedreiro, e você certamente deseja que o executor, aquele que construirá aquela casa, venha de fato seguir todas as especificações que foram dadas no projeto por profissionais que são habilitados para fazê-lo. E é tão importante pensarmos nisso, meus amados irmãos, porque assim deve ser conosco. Quando nós pensamos na igreja do Senhor Jesus, quando nós pensamos numa igreja sadia, essa igreja ela possui fundamentos, ela possui uma base, ela tem alicerces que são fundamentais. Exatamente sobre este assunto que nós meditaremos nas próximas semanas, começando por hoje. Então, é muito importante que nós saibamos quais são as bases, qual é o alicerce, conforme o projeto original estabelecido por Deus. Então, é muito bacana pensar nisso. Nesta manhã, nós vamos examinar um texto bíblico que vai nos mostrar que Jesus, ele é o cabeça e o edificador da igreja. Se Deus permitir, nos próximos domingos, nós vamos examinar a palavra de Deus e ver a visão de Deus para a igreja sadia. Depois verificaremos a missão de Deus para a igreja sadia, o supremo mandamento de Deus para a igreja sadia e, por fim, as bênçãos de Deus para a igreja sadia. Então, quero convidá-lo a que se prepare para essa jornada, que você possa verdadeiramente estar atento àquilo que a palavra de Deus diz, pensando na Igreja Batista da Liberdade, pensando em você como membro e congregado dessa igreja, que tem a sua existência, a sua missão estabelecida pelo próprio Deus. Assim então, meus amados irmãos, eu quero convidar, vamos orar, feche seus olhos, por favor, e após a oração eu vou falar o texto dessa manhã e vamos começar a nos preparar para a exposição do texto. Vamos lá, feche seus olhos, por favor. Deus bendito, nosso amado e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, que a Tua igreja se reúne nesta manhã para prestar culto ao Senhor. Nós cantamos a Tua palavra, nós oramos a Tua palavra,
e agora veremos, ó Pai, de ouvi-la. E rogamos, ó Pai, que Teu Espírito Santo ilumine nossos pensamentos. Ó Deus, que o nosso coração seja uma terra fértil, que receba a Tua palavra e ela possa, ó Pai, germinar, crescer e dar muitos frutos. Obrigado, Deus, por podermos estar juntos aqui, reunidos, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Queridos irmãos, o Evangelho de Mateus, ele tem como seus primeiros destinatários os primeiros discípulos de Jesus, que eram judeus, que falavam a língua grega. Esse evangelho foi escrito para judeus que estavam distribuídos por uma vasta região de uma província romana chamada Síria. É muito interessante observar que quando Mateus escreve esse evangelho aqui de Mateus, ele alcança cristãos espalhados por uma vasta região da Palestina até chegar a Antioquia da Síria. A partir do ano 50 até o ano 64, acredita que esse evangelho foi escrito por Mateus, num contexto em que cristãos judeus estavam sendo questionados quanto à autenticidade de Jesus como Messias. Judeus que não criam que Jesus era o Messias estavam questionando, dizendo que como que pode o Messias aguardado por Israel ter morrido numa cruz? Ou seja, esse evangelho foi escrito para judeus cristãos no primeiro século, que estavam sendo combatidos, que estavam sendo ameaçados pela descrença no Messias crucificado. É muito interessante pensarmos isso, irmãos, porque o texto que estamos lidando nessa manhã, ele é altamente relevante para nós, porque quando Mateus escreveu esse texto para os seus primeiros leitores, a fé deles estava sendo ameaçada. E não somente, então, Mateus escreveu para mostrar que Jesus de fato é o Messias, mas ele também escreve para mostrar que Jesus é Deus. Mateus quer que os primeiros leitores desse texto tivessem uma firme convicção de que Jesus é o Messias crucificado, de que Jesus, ele é o Filho de Deus. Portanto, ele é o Rei de Israel. Diante dessas informações, meus amados irmãos, eu quero convidá-lo então a olharmos para o texto, porque o texto dessa manhã, ele é central no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Nós leremos somente o versículo 18 agora, e depois iniciaremos a exposição do texto. E observem bem as palavras que o Senhor Jesus declara, Mateus 16, 18. Jesus fala o seguinte: E digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A afirmação do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ela é maravilhosa, ela é muito forte, ela é muito precisa. Jesus, ele diz de maneira muito clara: edificarei, quem sabe fala comigo, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observem bem que quando Jesus ele diz essas palavras, aqui ele está estabelecendo que a igreja sadia está fundamentada nesta declaração. Então, quando nós pensamos em nós, no tempo de hoje, no século 21, como Igreja Batista Liberdade, nós precisamos entender que esta amada igreja, Igreja Batista Liberdade, ela é uma igreja que é do Senhor Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus Cristo quem diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando olhamos para o Evangelho de Mateus, amados irmãos, esse momento ele é crucial no ministério público de Jesus. Jesus ele está preparando os seus discípulos para a revelação de que ele é o Rei de Israel, para a revelação que ele é o Messias, e também preparando os seus discípulos para a sua crucificação. Ele começa a prepará-los para aquele momento em que ele haveria de entregar a sua vida. Por isso que, quando olhamos para esse texto, a grande ideia, a mensagem que Mateus aqui registra, mediante as palavras de Jesus, é exatamente essa: Jesus é o Cristo que dá a sua vida pelo seu povo e o edifica. Eu tenho incentivado os irmãos a trazer papel e caneta,
para que você possa registrar. E essa grande ideia precisa ser registrada. Quando olhamos para Mateus 16, 18, o que o Senhor Jesus está falando? Que Ele é o Cristo, que dá a sua vida pelo seu povo e o edifica. Vamos olhar para o versículo 13 a 17. Olha que interessante o versículo 13. Vejamos o contexto imediato que está acontecendo aqui. Tendo chegado às regiões de Cesareia e de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Aqui, amados irmãos, no versículo 13 a 17, o que Jesus quer? Jesus quer que seus discípulos reflitam sobre a sua identidade e missão. Ou seja, quando nós pensamos nos fundamentos da Igreja Sadia, quando nós pensamos na Igreja Batista da Liberdade, nós, como povo de Deus, temos que parar e pensar nesse tempo que vivemos, no século 21, acerca da identidade e da missão do nosso Senhor Jesus. Uma igreja sadia, meus amados irmãos, ela não tem dúvidas acerca de quem é Jesus e qual é a missão de Jesus. Observemos o texto e notemos que Jesus, ele já tem uma jornada, ele já tem uma caminhada com os discípulos, e Mateus, quando escreveu, ele está preocupado o tempo todo em mostrar que todas as predições do Antigo Testamento acerca de Jesus estão se cumprindo. E aqui então, nesse momento, Jesus, ele quer que os discípulos não tenham dúvida sobre quem ele é. Notem, queridos, os discípulos, apóstolos, aquele grupo mais fechado, aquele grupo restrito de discípulos. E então, notemos e observemos que ele faz uma pergunta. Jesus faz duas perguntas aos discípulos. Qual é a primeira pergunta? Olha na sua Bíblia. A primeira pergunta é: quem? Todos falam comigo, vamos lá. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? É interessante. Jesus aqui, ele faz como que um diagnóstico, ele faz como que aqui uma verificação sobre o que os discípulos estão ouvindo acerca da sua pessoa. E aí vocês observam que as pessoas diziam que Jesus, ele se assemelhava a um profeta. Notem, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, a sociedade olhava para Jesus e percebia nele um homem diferenciado. No entanto, aquilo que a sociedade pensava sobre Jesus não era o fato. Embora Jesus sim tivesse o ofício de profeta, mas aqui, meus amados irmãos, nós observamos que o entendimento de Jesus não é claro para a sociedade, para a comunidade, para aqueles que Jesus assistia. Então observemos algo importante para nós hoje. Nós temos que entender, como Igreja de Jesus Cristo, embora sejamos um Estado laico e haja a predominância da religião cristã, e as pessoas sabem, já ouviram falar sobre Jesus, o fato é que, meus amados irmãos, as pessoas, embora saibam alguma coisa sobre Jesus, mas eles ainda não o conhecem, de fato, quem ele é. Há poucas semanas celebramos o Natal. A Igreja Batista da Liberdade promoveu duas belíssimas cantatas, a cantata infantil, a cantata dos adultos, que realmente ela trouxe de uma maneira bíblica e correta a mensagem do Natal. Há poucas semanas o mundo celebrou o Natal. No entanto, observemos nós que a celebração do Natal está muito restrita ao menino Jesus, naturalmente, porque é o nascimento, mas ficam somente no menino Jesus. Esquecem-se que esse menino cresceu. Esquecem sobre quem é de fato esse menino, que não menino mais permaneceu, mas homem adulto foi.
E aí então, meus amados irmãos, a primeira pergunta é muito importante, porque nós precisamos pensar nisso. Quando olhamos para a cidade de Boa Vista, o que é que os cidadãos boavistenses pensam sobre Jesus? Quem é Jesus para a nossa comunidade? E nós haveremos de ouvir muitas respostas. Mas a única e verdadeira resposta só está revelada nas Escrituras. Então Jesus muda a pergunta agora. Ele não pergunta sobre o que os discípulos ouvem, mas ele pergunta o quê? Olha a segunda pergunta. Versículo 15, todos comigo. Mas vós, olha que interessante, tá certo? É isso que vocês ouviram as pessoas falarem acerca de mim, mas você, para vocês, meus discípulos que caminham comigo, quem eu sou? Olha que interessante, meus amados irmãos, mas vós, quem dizeis que eu sou? É muito importante entendermos que não importa a nossa idade, desde a criança pequenina que já tem capacidade de aprender, já está desenvolvendo o seu domínio cognitivo, a pessoa mais idosa, cada um de nós temos que dar essa resposta sobre quem é Jesus. Jesus está preparando os seus discípulos, Jesus quer que eles tenham plena convicção sobre quem Ele é e para que Ele veio. Então essa pergunta é muito perspicaz, ela é muito importante para a igreja no tempo de hoje. E aí então, amados irmãos, versículo 16 é maravilhoso. Olha o versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse, todos comigo em uma só voz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. Que declaração! Aqui Pedro, discípulo de Jesus Cristo, ele traz a resposta exata, correta, ou seja, dentro do ministério público de Jesus, preparando os seus discípulos, chegou a hora dos discípulos saberem, de uma maneira inequívoca, sem dúvida alguma, sobre quem de fato é este homem nazareno, que caminha com eles, que tem discipulado, que tem ali ensinado as verdades do reino de Deus. Amados irmãos, quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, vejamos o versículo 17, diz assim, e Jesus lhe disse, Simão Barjonas, olha que bacana, tu és o quê? Bem-aventurado, Simão Barjonas, tu é mais do que feliz, é Macários a expressão aqui no original, você é muito mais do que feliz. Olha, você quer ser feliz? Quem aqui que deseja ser feliz? Quem aqui deseja ter um casamento feliz? Quem aqui deseja felicidade na vida? Quem aqui deseja viver numa família feliz? A resposta está aqui. Olha o que Jesus fala, bem-aventurado és, por quê? Olha para o texto, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Meus amados irmãos, a verdadeira felicidade, ela só é possível àqueles que ao ouvir o Evangelho receberam a revelação de Deus o Pai. Aqui nós temos o apóstolo Pedro como sendo o primeiro que recebe a revelação do alto sobre quem é Jesus. Jesus não é como os demais profetas, embora ele tivesse o ofício de profeta, embora tivesse o ofício de sacerdote, embora tivesse o ofício de rei, mas aqui o que Pedro responde, meus irmãos, é o reconhecimento que Jesus é o ungido. Ele é o Messias. E não somente isto, mas também diz o Filho do Deus vivo. Nós precisamos compreender isso porque os cristãos do primeiro século, os primeiros destinatários dessa carta, quando a receberam, estavam tendo a sua fé atacada. Os judeus que não criam em Jesus falaram, para de seguir esse Messias crucificado, porque esse Messias crucificado é uma farsa, esse Messias crucificado é um engodo, é uma invenção. Vocês estão perdendo tempo porque o verdadeiro Messias ainda não chegou. Era essa a pressão que os primeiros cristãos sofriam quanto o Cristo crucificado. Abandone o Cristo crucificado, essa era a mensagem dos judaizantes. Para de crer nesse Cristo crucificado, nesse Messias crucificado, porque não é Ele. Aí então Mateus escreve esse evangelho para dizer, o Messias crucificado é o Filho de Deus.
O Messias crucificado é o Deus encarnado. O Messias crucificado é o que deu a sua vida para nos salvar, nos resgatar e nos redimir. Então, quando aqui nós temos Pedro dando essa declaração, sendo esta declaração, portanto, uma revelação de Deus o Pai, nós temos Pedro dizendo: Jesus é o Messias e o Messias é Deus. Essa é a declaração. E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta é: o Senhor Jesus é o ungido, é o Messias, é o Cristo. E o Cristo, o Messias, o ungido, é Deus. É essa a declaração. Nós temos aqui tanta humanidade, a divindade de Jesus Cristo numa única sentença, numa única afirmação teológica. Amados irmãos, o quanto isso é importante. Portanto, aqui temos algo muito importante para nós entendermos que o reconhecimento de que Jesus é o Messias, o Cristo crucificado, isso se faz mediante a ação de Deus, trazendo o convencimento, a ação de Deus regenerando o pecador perdido. Por isso que, quando nós pensamos nos fundamentos da igreja sadia, nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que a nossa única mensagem é a mensagem do Cristo crucificado. Entendem porque o apóstolo Paulo, João, Pedro, todos dão evidência, todos os apóstolos dão evidência do Cristo crucificado? O Messias crucificado, que é escândalo. Quem estava aqui domingo passado à noite se lembra disso. Lembra o que Paulo falou? É escândalo para os judeus. E é exatamente isso que está acontecendo na primeira metade do primeiro século, na segunda metade do primeiro século. E aí então, observemos nós o texto e vejamos que uma igreja sadia, ela tem como fundamento a inequívoca afirmação de que Jesus é o Cristo crucificado, de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e de que Jesus, ele verdadeiramente, como homem, como Deus, cumpriu a obra determinada pelo Pai, e ele entregou a si mesmo, morreu na cruz para redimir, para salvar todos, amados irmãos, que nele creem e confiam, para salvar e redimir o seu povo. É muito importante entendermos isso. Notem, portanto, que neste primeiro ataque aos cristãos judeus de fala grega, sofreram muito acerca da identidade da obra de Jesus Cristo. E aí, amados irmãos, observem hoje, vejamos os dias que vivemos, sofremos os mesmos ataques. A tentativa de diluir, a tentativa de macular, de manchar, de distorcer o entendimento sobre quem é Jesus, é a obra de Jesus, não mudou nada. Então, eu e você precisamos responder essa pergunta: quem é Jesus? E vós, o que dizeis sobre quem eu sou? E a questão é, uma igreja sadia tem como fundamento Jesus Cristo, o cabeça e o edificador da igreja, porque reconhece que Ele é rei. Irmãos, Jesus não é um camarada lá de cima, não. Jesus não é complacente com aquilo que fazemos, ou pensamos, ou sentimos que é contrário à vontade de Deus, não. Ele é quem? Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Uma igreja sadia não somente crê nisto, mas tem um temor. E assim então, observemos que o texto continua, do versículo 18 a 23, nós vamos aqui verificar que Jesus quer que seus discípulos se reconheçam como integrantes da sua igreja. Amados irmãos, leiamos o versículo 18 a 23. Ele fala o seguinte, 18: E digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém,
que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, tem compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. E, amados irmãos, vejam que extraordinário aqui. Jesus Cristo, após fazer com que os discípulos pensassem acerca da sua identidade e missão, Jesus agora quer que os discípulos reconheçam que eles são integrantes, eles são membros da igreja. A igreja, na coletividade, os discípulos em sua coletividade, é a sua igreja. Jesus está estabelecendo a sua igreja. A afirmação dele é, todos comigo? Falem comigo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Quando o Senhor Jesus, ele traz essa declaração, ele está estabelecendo a sua igreja, a sua assembleia. Então Jesus quer que os seus discípulos se reconheçam que eles foram chamados para fora do mundo e para Deus. A palavra, amados irmãos, igreja, eclésia, é exatamente essa, chamado para fora. Então nós fomos chamados para fora da onde? Nós fomos chamados para fora do mundo. A igreja de Jesus Cristo, ela é chamada para fora do mundo, ela é pensada por Deus, ela é separada por Deus. Deus, ele nos chamou, ele nos tirou. E é exatamente essa aplicação que o apóstolo Paulo faz aos Colossenses, quando ele diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Lá em Colossenses, Paulo mostra-nos isso. Ou seja, igreja é a comunidade daqueles que foram chamados para fora do mundo. E aí nós temos o acampamento desse ano, que é justamente o tema lida com essa questão, vencendo o mundanismo nos dias de hoje. E por que precisamos vencer o mundanismo nos dias de hoje? Porque, amados, se você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você foi chamado para fora do mundo. Nós não pertencemos ao mundo, nós não somos do mundo. Isso é tão precioso, porque esta é a afirmação, e então nós somos chamados para fora do mundo. E aí agora nós estamos em quem? Em Cristo. Nós pertencemos a quem? Em Cristo. E como que Deus faz essa obra na sua vida e na minha vida? Como que Deus faz essa obra? No Cristo crucificado. Quando Jesus Cristo é crucificado naquela cruz, sobre o seu corpo, Jesus atraiu o pecado, a maldição que estava sobre nós. Sobre o seu corpo, meus amados irmãos, o nosso velho homem foi atraído, foi crucificado com Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo, e ao terceiro dia nós ressuscitamos com Cristo. Por isso que eu e você, como crentes no Senhor Jesus, nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo que batalha, nós somos um povo que entra no campo de guerra, confiados no triunfo de Jesus Cristo na cruz. Quando nós pensamos na obra de Deus, nós precisamos reconhecer que Deus está o tempo todo trabalhando para salvar o seu povo. Deus está trabalhando para edificar a sua igreja. Deus está trabalhando para expandir o seu reino. E eu e você, como crentes do Senhor Jesus, somos partes desse corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos igreja do Senhor. Então, quando Ele diz isso, Ele está mostrando que agora eu pertenço ao novo dono. O meu novo dono não é mais o meu ego que é escravizado ao pecado. O meu novo dono não é mais o diabo. Quando Jesus ele fala com os fariseus, com a liderança religiosa do seu tempo, ele fala: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas na verdade o pai de vocês é quem? É o diabo. Ou seja, Jesus é claro, a Bíblia é clara: quem não nasceu de novo, quem não é regenerado, quem não recebeu Jesus como Senhor, ainda permanece escravo do pecado, ainda pertence ao diabo. E a única forma de uma pessoa não pertencer mais ao diabo é sendo atraída a Jesus Cristo Senhor, é sendo regenerada. O Espírito de Deus, mediante a pregação do Evangelho da cruz, Ele tira o coração de pedra, nos dá um coração de carne, e agora como novas criaturas vivemos para a glória de Deus.
E aí então, meus amados irmãos, os fundamentos da igreja sadia, exatamente esse fundamento que nos mostra a quem nós pertencemos. Nós somos de quem? Nós somos de Deus. Por isso que João, quando escreve as suas cartas, ele fala, nascidos de Deus. É tão importante notarmos isso. E aí ele continua, vejamos o que o Senhor Jesus continua, versículo 18. Ele vai falar o seguinte: eu te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus quer então mostrar? O que Jesus então quer que os discípulos compreendessem? Que todo aquele que nele crê e confia na obra que ele haveria de realizar, que naquele tempo Jesus ainda não havia consumado a sua obra, mas ele está apontando para a cruz, ele está mostrando para onde ele vai. Então Jesus está mostrando para ele o seguinte: olha, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está mostrando com isso então que todo aquele que nele crê e confia na obra que ele haveria de realizar, faria agora parte de uma nova família. O que é a igreja, irmãos? Família de Deus. Nós somos povo de Deus. Então, cada um de nós, como membros da família de Deus, devemos anunciar as boas novas do Evangelho. Então, os fundamentos da igreja sadia precisa ser compreendido, meus amados irmãos, como aquela igreja que tem certeza: nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus, existimos, estamos aqui para a glória de Deus. E no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos falar da visão de Deus para a igreja sadia. E eu vou me aprofundar nesse assunto, então vou avançar aqui. E aí então, amados irmãos, Pedro é o primeiro a fazer a declaração de fé. Pedro é o primeiro a declarar que Jesus é o Messias e o Messias é Deus. Houve um momento na minha vida que eu, Rodrigo, também fiz essa declaração. Houve também um momento na sua vida, se você já recebeu Jesus, você também já fez essa declaração. E assim, então, sendo atraídos a Jesus Cristo, recebemos como nosso único e suficiente Salvador. E aí, amados irmãos, a nossa missão agora, então, é pregar, é anunciar o Evangelho. E olha a continuação do versículo 18. E as portas, todos comigo juntos? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus quer que os discípulos tenham uma convicção. Entendamos isso, irmãos. Nós estamos no ano de 2022, cidade de Boa Vista. Em Boa Vista nós temos mais de 300 mil pessoas não salvas. Nós temos um vasto campo missionário. Não somente a cidade, mas o estado. Não somente a cidade e o estado, mas por onde quer que Deus nos leve. E aí então, quando a igreja de Jesus Cristo, ela entra nessa guerra, ela entra nessa batalha, ela entra nesse fronte de combate, ela precisa ter a convicção. E a convicção é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então, o que Jesus Cristo quer que a igreja entenda? Que a igreja está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Quem é o rei? Quem é o rei dos reis? Quem é que nos comissionou? Quem é que nos enviou? Então nós estamos debaixo da autoridade de quem? Entendem, irmãos, o quanto isso é importante para nós? Ou seja, nesse fronte de batalha, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela cumpre a sua missão, as portas do inferno não são capazes de resistir, não prevalecem. Satanás, as hostes espirituais do mal, jamais conseguirão resistir à igreja de Jesus Cristo. Ele se levanta assim, ele atenta contra a igreja, ele tenta desvirtuar a igreja de sua missão, ele causa problemas à igreja, mas não impede, não é capaz de impedir. Por isso que quando uma igreja sabe que ela é, por isso que os fundamentos da igreja sadia, quando uma igreja sabe que Jesus Cristo é o edificador, é o cabeça edificador da igreja, ela realmente tem coragem para enfrentar todas as batalhas que se apresentarão diante de si. Então, amados irmãos, nós precisamos compreender essa verdade, que Satanás, as forças espirituais do mal, não podem impedir o avanço da igreja. Ele não pode impedir pelo fato de Jesus tê-lo derrotado na cruz e vencido a morte na sua ressurreição. Essa é a mensagem do Evangelho. Ou seja, a igreja
é a agência do reino para expandir, para que a vontade de Deus seja feita, para que o reino de Deus possa expandir. E é por meio da igreja que a ética do reino de Deus ela é estabelecida na terra. É o que Mateus vai mostrar no seu evangelho quando Jesus traz o sermão da montanha, capítulo 5 a 7. Olha o versículo 19. Eu te darei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Versículo 20. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém contasse o que ele era o Cristo. Interessante. Aqui Jesus está mostrando então a igreja como uma igreja que é poderosa, uma igreja que está debaixo da sua autoridade, uma igreja que existe para expandir, para pregar o evangelho, e nada poderá segurar a igreja de Jesus Cristo. E depois ele fala, não contem que eu sou o Cristo. É muito interessante isso. Por quê, meus irmãos? Aqui no versículo 20 nós temos aquilo que nós chamamos na teologia sobre o segredo messiânico. Ainda não fora chegada a hora da revelação que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para todos os habitantes. Somente aquele grupo restrito de discípulos, aquele colegiado apostólico, tinha esta revelação. A revelação ainda não era para ser dada a todos. Por isso que, quando um espírito maligno começava a falar que tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele fala o quê? Fica calado. Não é isso? No Evangelho de Marcos o tempo todo acontece isso. É o segredo messiânico. A minha hora não chegou, e ela chegará no dia em que Jesus Cristo, na semana em que Jesus Cristo é entregue na mão de pecadores para ser morto, crucificado em nosso favor. E aí, amados irmãos, olhamos o versículo 21, olha na sua Bíblia. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Ou seja, o que temos aqui? Jesus ele está preparando os seus discípulos, mostrando que era necessário que ele, o Messias, o Filho de Deus, morresse na cruz. Lembram-se que os destinatários originais estavam sofrendo exatamente isso? Jesus não é o Messias, não, porque ele morreu na cruz. É exatamente o contrário. Jesus é o Messias, porque ele morreu na cruz. Amém. Amados irmãos, o como isso é importante. E aí então isso para nós é de grande valia, de grande importância, porque esta é a nossa fé, esta é a nossa certeza. Nós sabemos que o nosso Salvador e o nosso Redentor morreu naquela cruz. E ele não estava ali sozinho. A morte de Jesus não foi uma morte solitária, mas foi uma morte solidária. Nós estávamos com Cristo quando ele morreu. Nós morremos com Cristo, fomos com ele sepultados, ressuscitamos com Cristo. E é tão lindo isso, porque a mensagem que o anjo deu a José, olha rapidinho em Mateus 1:21. A mensagem que o anjo dá a José é exatamente essa. Para que Jesus veio? Olha na sua Bíblia, por favor. O anjo falando a José acerca de Maria. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele, todos comigo juntos? Porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Então aqui o anjo falando a José está apontando para a obra da cruz. Porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Amados irmãos, o quão é importante entendermos isso. E aí então Pedro ainda não está entendendo, Pedro está no processo. E olha o versículo 22, voltemos para Mateus 16, 22 até 23. Mas Pedro, quando Jesus fala, olha, eu vou morrer na cruz. A notícia é, Jesus é o Messias, Filho de Deus, ou seja, vai detonar com o Império Romano. Jesus vai regimentar o seu exército, vai destruir com tudo e vai estabelecer o reino de Deus, um reino terreno, é isso? Não, não é isso. Pedro está pensando que é isso. Os judaizantes pensavam que era isso. E aí então, versículo 22, mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus, tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Entendem aqui? Como isso está relacionado ao contexto do primeiro século ali, e o drama que eles estavam vivendo. Olha como essa mensagem, irmãos, está fazendo todo sentido para os leitores originais e como faz para nós hoje. E aí então, observemos e vejamos, ele porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás,
Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Amados irmãos, como isso é importante para nós, porque nós pertencemos a Deus, e nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, as regiões celestiais em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo ensina à igreja em Éfeso. Ou seja, o que temos que entender é que as nossas bênçãos não são terrenas, as nossas bênçãos não são materiais, mas nossas bênçãos são celestiais em Cristo Jesus. Nós triunfamos com Cristo. Agora, evidentemente, com uma vida justa, uma vida idônea, com muito trabalho, Deus nos abençoa com a sua graça, assim como abençoa qualquer pessoa que trabalha. Então, amados irmãos, o foco do Evangelho não é prosperidade financeira, o foco do Evangelho não é riqueza terrena, isso tudo passa, isso tudo acaba. Do que adianta a pessoa ser milionária? O milionário também morre. Nós temos que investir no reino de Deus. As nossas bênçãos, nós vamos tratar isso na última mensagem dessa série, elas são que celestiais. E aí vejamos então que o apóstolo Pedro ainda não entendeu, embora compreendesse, embora recebesse a revelação que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, mas ele está no processo do discipulado. O discipulado, meus irmãos, é a vida cristã do seu início ao fim. O discipulado compreende desde da preparação, daquele momento que a terra está sendo adubada para receber o Evangelho, a pessoa nasce de novo e vai até o dia da sua morte. Isso é o discipulado cristão. E aí então nós podemos observar que Pedro está o quê? Ora firme, agora vacilou. Mas Jesus não é assim, ele é a rocha. Jesus, ele traz estabilidade. Jesus, amados irmãos, ele verdadeiramente é Deus, e Deus que nos dá vida. Igrejas sadias não podem se esquecer dessa verdade. Olha o que Pedro faz. Pedro tentou manipular Jesus, não é isso? Pedro tentou manipular Jesus para que Jesus fizesse aquilo que Pedro achava que seria a missão de Jesus. Amados irmãos, uma igreja sadia não tenta manipular a Deus. Uma igreja sadia não tenta ordenar as coisas a Deus, para que Deus satisfaça seus desejos terrenos e carnais, mas uma igreja sadia está comprometida em fazer a vontade de Deus. Ela se submete, ela se rende ao senhorio. Uma igreja sadia, ela não busca justificar o que Deus condena. Uma igreja sadia, ela não quer qualificar aquilo que Deus desqualifica. Uma igreja sadia, ela pratica a palavra de Deus. A igreja sadia, ela exalta o Senhor Jesus Cristo, ela busca a direção do Espírito Santo de Deus como seu instrutor na questão do aprendizado da palavra, da prática da palavra. Jesus Cristo é o cabeça e o edificador da igreja. Essa igreja sadia não manipula Deus, não tenta persuadir, modificar a vontade de Deus, mas ela se sujeita. E é isso que Pedro aqui está aprendendo. Arreda de mim, Satanás, porque o que você está falando não é a verdade, não é a vontade de Deus. Aprenda a se submeter, aprenda a obedecer, aprenda a discernir a vontade de Deus. E como que fazemos isso, irmãos? Por meio de uma vida de oração. É tão importante entendermos isso, entendemos que Ele é o dono. Quem é o dono da Igreja Batista da Liberdade? Quem é o dono da sua família? Quem é o dono da sua vida? Agora a questão é, as nossas atitudes comprovam isso? O nosso modo de pensar, de sentir e agir, de fato e verdade, estão refletindo a nossa submissão? Temos que pensar nisso, irmãos. E perguntar ao Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, conduza-me retamente em Tua palavra, em Teus caminhos. E aí então o texto fecha. Do versículo 24 a 28, nós temos aqui o último momento em que nesse texto dessa manhã, Jesus ele quer que seus discípulos compreendam que suas vidas devem ser entregues por completo. Vejamos 24 até o 28. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me,
Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo nenhum provarão a morte, até que venha o Filho do Homem vindo no seu reino. Amados, olha que texto belíssimo. Então Jesus Cristo, ele quer mostrar exatamente o quê? Vocês, meus discípulos, que reconhecem que eu sou o Messias, que reconhecem que eu sou Filho de Deus, entenda uma coisa: vocês, meus discípulos, precisam entregar-se a mim por completo. Amados irmãos, nós fomos atraídos a Jesus, somos regenerados, então temos que consagrar a nossa vida por completo a Deus, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, o nosso trabalho, a nossa família, os trabalhos que realizamos na obra de Deus, a maneira como eu sirvo na casa do Senhor. Amados irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo quer mostrar o seguinte: só pode ser meu discípulo quem abrir mão de sua própria vida. Por isso o apóstolo Paulo disse aos Gálatas judaizantes, nesse mesmo período da história, em que os judaizantes estavam atacando a igreja na Galácia, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados irmãos, ser discípulo de Jesus é estar crucificado com Cristo. O meu eu não manda mais, as minhas vontades não mandam mais, mas agora o meu dever é fazer a vontade de meu Pai. Esta é uma exigência que o Senhor Jesus estabeleceu. Então uma igreja sadia, ela reconhece que Jesus é o cabeça, o edificador da igreja, e então ela se entrega por completo. Então ser discípulo de Jesus implica fazer a vontade de Jesus. E a pergunta é: essa vontade está sendo feita na minha vida? O modo como eu me relaciono com as pessoas, o modo como eu lido na vida conjugal, o modo como eu crio os meus filhos, o modo como eu me relaciono com meu irmão dentro de casa, o modo como eu me relaciono com os meus pais, eu estou fazendo a vontade de Jesus? O que preciso mudar? Quais são as transformações que precisam haver na minha vida? Então, amados irmãos, é muito importante entender que os discípulos de Jesus se tornaram a igreja dele. Nós pertencemos a quem? A Jesus. Você não é dono da sua vida. É muito interessante isso, porque naturalmente no mundo, quando uma criança deixa a infância, vai adolescente, ele fala assim: quem manda no meu nariz sou eu, quem manda na minha vida sou. Quem diz isso e age assim, ainda não nasceu de novo, não é regenerado. Porque quem é regenerado, quem nasceu de novo, entende que eu, Rodrigo, não mando na minha vida. Eu, Rodrigo, não mando em mim. Quem manda em mim é Jesus. E tantas vezes eu vejo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque mais uma vez eu estou sendo tendencioso, eu estou deixando com que deixe de andar pelo Espírito para satisfazer o quê? As obras da carne, o que Paulo fala aos Gálatas. Amados irmãos, por isso que quem manda na minha vida é Jesus Cristo. Quem manda no meu casamento é Jesus Cristo. Quem manda na criação de meus filhos é Jesus Cristo. Quem manda na igreja de Jesus é Jesus Cristo. E qual é o papel da liderança da igreja? Discernir, por meio de uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, qual é a vontade de Jesus, para liderar a igreja conforme a vontade de Jesus, e não a vontade de homens. Amados irmãos, não existe instabilidade no reino de Deus. Quando nós compreendemos essas verdades e aplicamos essas verdades nas nossas vidas, é um outro caminho. Jesus foi e sempre será o cabeça de sua igreja. Os 12 apóstolos não contestaram isso. Eles entenderam: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és Deus. Nos rendemos a ti.
E nesse momento em que há esses diálogos e esses erros, Jesus está tratando a incredulidade, Jesus está fazendo com que seus discípulos amadureçam. Assim deve ser comigo e com você. Amados irmãos, todos nós somos discípulos de Jesus Cristo, se o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Então, amada igreja, os fundamentos da igreja sadia principia no reconhecimento de que Jesus é o cabeça e o edificador da igreja. O que nós precisamos realmente reconhecer, meus amados irmãos, é aquilo que a palavra do Senhor nos mostra. Jesus quer que os seus discípulos reflitam sobre a sua identidade e missão. Jesus quer que os seus discípulos reconheçam que são igreja, que é a igreja dele. Jesus quer que seus discípulos compreendam que suas vidas devem ser entregues por completo. Que assim seja na minha vida, na sua vida, todos nós juntos, nesse mesmo caminhar, nessa mesma direção. Que nós possamos, meus amados e queridos irmãos, nessa manhã, nesse momento importante entender que Jesus é o Cristo que dá a sua vida pelo seu povo e o edifica. Amém? Louvado seja Deus. Quero convidá-lo, feche seus olhos, consagre a sua vida ao Senhor. Quais são as áreas da sua vida que Jesus não é dono? Quais são os pensamentos que você tem e não estão de acordo com a palavra de Deus? Fale para Deus agora, ore ao Senhor, confesse a Deus. O que você precisa pedir perdão para Deus? No seu local de trabalho, no seu ambiente de estudo, na sua família. Que mudanças você precisa ter? Fale para Deus agora, peça perdão a Ele e se renda de Deus, falando: Senhor, Tu és o meu cabeça. Tu és o cabeça, Tu és o Senhor da minha vida e me edifica, Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado porque nesta manhã tão preciosa o Senhor nos dá o prazer de estarmos diante da Tua palavra e ouvir, ó Deus, a verdade do Evangelho. Senhor, que a começar por minha vida, ó Deus querido, o meu modo de pensar, os meus sentimentos e as minhas atitudes, ó Deus, sejam de absoluta submissão ao Senhor. Ó Pai amado, converta meu coração a Ti e me converterei ao Senhor. Ó Pai amado, que, ó Deus amado, as nossas decisões possam Te agradar, seja de acordo com a Tua vontade. Obrigado porque reconhecemos quem é Jesus, para que Ele veio. Obrigado porque sabemos que pertencemos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por sabermos que o Senhor quer que neguemos a nós mesmos para segui-lo e fazer a Sua vontade. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém.